Quantas vezes acontece na nossa vida coisas que a gente fica pensando por que está dando errado? Vamos falar um pouquinho sobre essa dimensão da palavra de hoje? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter mais uma vez a tua presença. Lembre sempre, temos os grupos de WhatsApp, da qual você pode entrar e participar e assim receber diretamente lá no aplicativo o link para as homilias e compartilhar com outras pessoas. Hoje quero também meditar com vocês a palavra que está em Juízes, capítulo 2, versículo de 11 a 19. Diz assim: Naqueles dias, os filhos de Israel fizeram o que desagrada ao Senhor, servindo aos deuses cananeus. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que o haviam tirado do Egito, e seguiram outros deuses dos povos em torno deles, que deles habitavam, e adoraram, provocando assim a ira do Senhor. Afastaram-se do Senhor para servir a Baal e a Astarte. Por isso, acendeu-se contra Israel a ira do Senhor, que os entregou às mãos dos salteadores, que os saqueavam, e os vendeu aos inimigos que habitavam nos arredores. E eles não puderam resistir aos seus adversários. Em tudo que desejassem empreender, a mão do Senhor estava contra eles para a sua desgraça, como lhe havia dito e jurado. A sua aflição era extrema. Então o Senhor mandou-lhe juízes que os livrassem das mãos dos saqueadores. Eles, porém, nem aos seus juízes quiseram ouvir e continuaram a prostituir-se com outros deuses, adorando-os. Depressa se afastaram do caminho seguido por seus pais, que haviam obedecido os mandamentos do Senhor. Não procederam como eles. Sempre que o Senhor lhes mandava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos inimigos enquanto o juiz vivia, porque o Senhor se deixava comover pelos gemidos dos aflitos. Mas, quando o juiz morria, voltavam a cair e portavam-se pior que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não desistiram de suas obras perversas, nem da sua conduta obstinada. Ou seja, está dizendo o seguinte, que Israel, quando ele abandonava os caminhos do Senhor, a mão do Senhor, então, ia contra eles. Ou seja, eles tinham projetos, mas os projetos não iam para frente. As coisas não aconteciam. As coisas realmente não caminhavam. Por quê? Porque Deus havia dado a eles um caminho. Isso é interessante para nós, porque ele não está dizendo isso para um povo que não conhece a Deus. Ele não está dizendo isso para um povo, se nós trouxermos para hoje, para alguém que está fora da igreja, para alguém que não escuta a palavra. Ele está dizendo para alguém que tem conhecimento histórico da palavra, ou seja, eu conheço a palavra, eu conheço como Deus age na minha vida, eu percebi isso, fiz experiência, herdei também a fé dos meus pais. Então, quer dizer, você tem um histórico, você tem um relacionamento com o Senhor. E aí, você começa a buscar outras coisas. Começa a buscar outros ídolos, né? O ídolo maior, ultimamente, sempre é o dinheiro, a prostituição. O que acontece? Você coloca aquilo acima de Deus. E como você observa que aquilo é mais importante? Porque você está disposto a grandes sacrifícios por causa do dinheiro, mas você não está disposto, por exemplo, a fazer um sacrifício por uma oração, por uma pessoa. Talvez esse sacrifício você não está. E o sacrifício demonstra o quanto aquilo está em primeiro ou em segundo lugar na tua vida, porque se você tem dificuldade de ser assíduo, justamente, por exemplo, naquilo que é a vida de oração, naquilo que é o propósito que você colocou diante de Deus, percebe que aqui há um sacrifício a ser feito e você tem dificuldade. Mas talvez, se você precisar do dinheiro, se aquilo te desse dinheiro, você faria aquele mesmo sacrifício com muito mais facilidade. Ou seja, se for para ganhar R$200, eu vou na igreja. Mas se não é, só é para o culto a Deus, eu não quero, né? Muitas vezes acontece isso, né? A gente às vezes trabalha em lugares carentes, a pessoa vai se ela for receber algo, se ela receber uma cesta, se ela receber algo que vai se doar naquela igreja. Se não dá, não vai. Por quê? Porque não é Deus que está sendo buscado, é justamente aquilo que é o benefício de estar ali, o benefício justamente de estar frequentando aquele lugar. Então perceba que muitas vezes Deus paralisa a gente porque Ele quer que nós possamos olhar e ver
Quantas vezes nós seguimos outros ídolos? Quantas vezes nós vamos deixando a dimensão da qual Deus está nos comunicando e falando para seguir aquilo que é os nossos ídolos? Perceba os ídolos na sua vida. Perceba aquilo que você está disposto a se sacrificar para alcançar. Será que este mesmo sacrifício é empregado nas coisas de Deus? E depois, quando as coisas não vão caminhando, será que Deus não está te dizendo, olha, e perceba aonde você está caindo, refaça a sua vida e dê bom seguimento aos projetos de Deus. Volte àquilo que é a fé de Abraão. Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.